Já ouviu falar em zonas de oferta, zonas de demanda? Sabe encontrar no gráfico? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elias Iwanaga. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, porque esse vídeo aqui é só conteúdo, irmão. Então, sem churumelas, vamos ao que interessa. Vamos compartilhar aqui a tela agora e foi. Tamo lá. Bom, primeira coisa, mano, zona de oferta e zona de demanda é diferente de suporte e resistência, tá? Na verdade, assim, quando você começa a estudar bastante, você vai ver que não existe suporte e resistência. Suporte e resistência é uma coisa aí muito básica, né? Assim, uma coisa muito iniciante, coisa que você aprende fácil, aprende rápido. Tem muito conteúdo espalhado na internet sobre isso e é onde a galera toma stop, tá? É onde a galera perde dinheiro. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente encontrar essas regiões, a gente precisa estar em time frame, ou seja, a gente precisa estar num tempo gráfico que suporte a gente conseguir realmente identificar isso. Por quê? A gente sabe que zona de demanda é quando o preço está realmente baixo, o baixo o suficiente para fazer com que ele comece a subir. E uma oferta, uma região de oferta é onde o preço está tão alto que a oferta é tão grande que o preço começa a cair, tá? Para a gente fazer isso, o ideal é que a gente esteja muito mais próximo ao preço do que olhando o gráfico como um todo. Por exemplo, eu preciso fazer todo um estudo de encontrar aqui zonas de oferta e demanda desde 2006, aqui, que está aqui no gráfico aqui aparecendo, sendo que o preço está aqui na frente. E o que importa pra gente é qual é o comportamento no momento atual, não o que passou há 10, 15 anos atrás, ok? Então uma das formas que a gente pode estar fazendo isso, é colocando primeiro o gráfico em linha. Por quê? Porque com o gráfico em linha a gente consegue ver o quê? Fechamento do preço, mano. Quando você vai para o fechamento do preço, você consegue realmente ver o nível, a região de preço que o mercado definiu. Ó, daqui não passa mais. Tipo assim, chegou numa região muito baixa e o preço não vai ficar mais baixo do que isso. Agora vai começar a subir, ou o contrário. Fazendo dessa forma e a gente conseguindo ver que no passado, e aí sim, essas informações são importantes, que se a gente encontra isso no passado também, ou seja, que várias vezes que o preço chegou ali, ele encontrou muita dificuldade, né, remetendo aqui um pouco daquele conceito básico também de suporte e resistência, tá? Por isso que há essa confusão. Então, a gente consegue constatar que aquela região é uma região excelente para a gente mapear no gráfico. Por exemplo, eu tenho aqui toda essa zona aqui atrás, aqui, toda essa região aqui, que o preço tocou várias vezes e caiu, várias vezes e caiu. Aqui na frente, ele já fez um comportamento contrário, utilizou isso como suporte, tá? E depois ele saiu rompendo. Porém, olha só, eu consigo ver claramente que essa aqui é uma zona interessante que, uma vez que o preço esteve abaixo dessa linha e o preço chegou nessa linha, ele caiu. Tá? Então aqui eu consigo ver que houve um comportamento de mercado onde essa região, essa zona passou a ser uma zona de oferta, ou seja, o preço não passava daqui. Tá? Até que um dia o mercado resolveu romper essa região e procurar uma região mais alta, até que chegou nessa região aqui em cima. E olha só que interessante, eu consigo ver que essa região daqui também foi região de oferta aqui, e aqui foi uma região de demanda, tá? Então já consigo estipular que a gente está diante de uma região interessante também. E assim sucessivamente. Se eu aproximar mais o preço, né, onde a gente realmente está, a gente vai ver que aqui tem uma bagunça acontecendo no gráfico, alguma indecisão, tá? Não são regiões totalmente fiéis na sua marcação, são zonas. Então eu consigo ver que aqui eu tenho esse fundo aqui, eu tenho um fundo aqui, eu tenho outro fundo aqui, eu tenho um topo aqui e aqui eu tenho um fundo também. Então eu vou marcar uma linha aqui, essa linha vai ser respeitada e vai ser rompida em alguns pontos. Tá? E a gente, lembrando que a gente está no gráfico de linha. Porque no gráfico de linha a gente vê o fechamento. Se a gente colocar o gráfico de candle agora, a gente vai começar a ver o quê? Ver pavio, ver sombra. E aí a gente consegue ver onde que o preço chegou na mínima, onde que o preço chegou na máxima, e a gente consegue mapear com a utilização do retângulo, né? A gente consegue colocar um retângulo no gráfico direitinho, bonitinho. Olha só. Então aqui a gente consegue ver essas regiões de uma forma muito melhor. Então aqui eu tenho toda essa zona, olha só como é que essa zona fica grande aqui agora. Toda essa região aqui. Toda essa região aqui. E olha só como que o mercado ela chegou nessa região e já repeliu o preço, já jogou o preço para cima. Justamente por conta desse comportamento que o mercado fez como aqui atrás.
É um comportamento que a gente consegue observar. A mesma coisa aqui na frente. Aqui na frente eu tenho pavio aqui para cima, eu tenho candles fechando aqui abaixo. Olha só. Então, dessa forma, eu consigo mapear zonas de oferta e zonas de demanda. Então, eu percebo que aqui é uma zona de oferta e eu percebo que aqui agora está sendo considerado uma zona de demanda. E olha só como que é o movimento atual. O que o gráfico está nos entregando? Qual a informação? Está nos entregando informação aqui de praticamente um fundo duplo no gráfico semanal, que é um padrão de reversão. É um padrão que vai induzir muitas compras, tá? E é um padrão de manipulação do preço, ok? Então a gente vai diminuindo o time frame para encontrar realmente se houve já alguma alteração sistêmica dentro do gráfico. Porque olha só, da outra vez que o mercado chegou nessa região aqui, ó, ele ficou testando essa região aqui, o mercado subiu, depois não teve força para quebrar a estrutura, acumulou, tem topo duplo aqui, tá? A gente colocar um gráfico de linha, a gente consegue ver o topo duplo, ok? No gráfico de linha. Voltou e fez o que eu acabei de dizer, essa questão de manipulação, né? Deixou vários fundos iguais aqui, capturou toda essa compra, primeiro os grandes bancos, as grandes instituições, trouxe o quê? O preço rompeu, vai subir ad eterno, né? A galera começa a comprar enlouquecidamente, eles manipulam o preço e aí eles capturam essa liquidez, ou seja, todo esse stop que está aqui embaixo, manipula de novo, vem, pega o stop loss de quem estava comprado aqui acreditando que o preço ia subir, ó, fez um pivô de alta, né? E aí, ó, captura de novo o stop dessa galera e aí sim, finalmente ele vai para o caminho que todo mundo achava que ele ia continuar subindo, beleza? Tá, ele chega aqui, faz o processo inverso, já está fazendo o quê? Manipulação de quê? De que aqui nessa zona de oferta a galera vai começar a vender e aí, beleza. Tá induzindo o quê? Tá induzindo que o preço vai cair, galera, vai cair. Tá? E nesse momento que ele começa a induzir, depois o preço sobe. Por isso que o mercado vai se movimentando dessa forma. Ele vai em busca de onde tem mais dinheiro. Onde é que a galera deixou mais dinheiro da última vez? Da última vez que a galera deixou mais dinheiro foi aqui, nesse ponto. Olha só como que o gráfico passa um pouquinho acima, pega essa liquidez de quem estava vendido aqui em cima, nessa máxima aqui, perdão. E aí a gente consegue ver exatamente o movimento, olha ali, ó. O movimento vem do mercado e vem aqui, desce, muitas vendas, aí começa a subir, vai pegando stop gain, vai pegando stop loss, vai pegando venda, enfim, o mercado começa a subir de novo para buscar essa região para depois voltar novamente para cá. Tá, então tudo indica que o mercado vai ficar nesse range aqui, tá bem lateralizado no gráfico diário, tá sem tendência praticamente aqui, a gente tá vendo que o mercado tá dentro desse range de preço. Então pode ser que a gente tenha o preço do euro-dólar vindo capturar o que? As vendas, ou seja, essas máximas que estão protegidas por stop loss aqui e todo esse desequilíbrio financeiro. Então, identificando zonas de oferta e demanda, eu consigo já prever, eu já consigo me antecipar a possíveis movimentos de para onde o preço está indo. E aí eu venho diminuindo o time frame justamente para quê? Para encontrar quebra de estrutura, porque a quebra de estrutura vai me dizer com muito mais propriedade que o mercado decidiu mudar de direção. Então, gráfico de uma hora, eu tenho várias quebras de estrutura, eu tenho quebras de estruturas interessantes aqui. Eu tenho essa estrutura aqui que foi quebrada, eu tenho essa estrutura que foi quebrada. No gráfico de 4 horas eu não consigo ver isso de forma tão clara, eu consigo ver apenas uma quebra de estrutura, porém eu tenho aqui um fundo mais alto que o último fundo, ok? Então isso já caracteriza para mim uma estrutura de alta, porém eu tenho ainda esses pontos aqui a serem quebrados que quando eu coloco no gráfico diário eu não consigo ver quebra de estrutura ainda acontecendo. Tá, então eu tenho quebra de estrutura em time frames menores, porque o mercado é fractal, porém, quando eu vou para um gráfico maior, eu não consigo visualizar isso. E se eu não consigo visualizar isso, eu ainda não tenho certeza se realmente essa é a direção que o mercado vai fazer. Uma vez que a gente tenha um gráfico maior, uma quebra de estrutura muito mais definida, ou seja, ou até mesmo a formação de um fundo mais alto aqui agora, aí sim a gente já começa a se planejar para a possibilidade aí do mercado entrar em tendência de alta nos próximos dias. Mas, Elias, é possível então identificar essas regiões de time frames menores? Sim, é possível. Quando você diminui o time frame, você tem que entender que o seu tipo de posição de trade ou até mesmo os seus objetivos, eles precisam também participar, né? Ou seja, eles precisam incorporar a questão da proporcionabilidade. Eu não posso, por exemplo,
Poder até posso, né, cara? Né? Isso não é uma regra, mas não é viável que você opere um gráfico de 1 hora com objetivos de um gráfico semanal. Né? Você faz uma análise do gráfico de 1 hora, no gráfico de 30 minutos, 15 minutos, para objetivo de day trade. Passou disso, o gráfico ele fica comportando tanto oscilação de preço que é melhor você partir uma posição de swing trade, ou até mesmo um position, tá ok? Então, dessa forma, você diminuindo o time frame, é possível você identificar essas zonas de oferta e demanda? Com certeza é possível. Tá? Você precisa, claro, conseguir ver o maior número de informações possíveis para você conseguir identificar essas regiões. Então, por exemplo, tá aqui o gráfico, eu não consigo reduzir mais do que isso. Então, eu consigo ver essas regiões. E aqui eu consigo ver o quê? Comportamento do preço que o mercado deixou registrado, mostrando para mim como que ele se comportou nessas regiões. Então, mais uma vez, eu tenho aqui esse topo aqui atrás, tá? Eu tenho toda essa região de resistência aqui atrás, né, que eu consigo ver que o mercado, quando ele voltou aqui, ele obedeceu. Então, eu tenho minha zona de oferta está aqui em cima. Aqui é a minha zona de oferta. Perfeito? Que é praticamente a mesma zona de oferta que a gente encontrou anteriormente. Porém, olha só, se eu chegar aqui para trás, né, e ver, tentar confirmar, eu quero extrair confirmação de que essa região aqui é uma região de demanda. Então eu preciso ver o quê? Eu preciso ver essas informações acontecendo aqui para trás do gráfico. Então eu vou colocar aqui uma linha horizontal. Coloquei uma linha horizontal aqui nesse fundo e venho para trás e vejo qual foi o comportamento do preço quando o mercado rompeu e utilizou essa região aqui. Ela realmente utilizou essa região como suporte, ou seja, como uma região onde o preço vai demandar compra, né? Aí sim eu tenho aqui que confirmar se no passado a gente teve esse comportamento. Porque fazendo isso, isso vai confirmar para mim que lá na frente ele vai obedecer essa região como uma zona de demanda também. E aí eu consigo ver o quê? Ó, tem um fundo mais embaixo aqui que ele manipulou muita galera. Então aqui eu tenho criação de fundos iguais, né? Fundo duplo aqui, tem fundos iguais aqui na frente, tem fundos iguais aqui, né? Não sei se você está conseguindo ver, mas é muito fundo duplo sendo criado para uma região. Ó, toda essa região aqui de fundo duplo aqui, eu tenho fundo duplo aqui também, eu tenho essa região aqui atrás, tá? E aí o mercado vem, pega o stop loss de todo mundo aqui e depois ele faz o movimento, cria mais uma vez regiões de fundo duplo, ok? Ó, regiões aqui de fundos iguais, pega de novo esse stop da galera, tá? E aqui ele faz mais um fundo igual aqui, ó. Tá, então ele vem aqui e captura até mesmo a liquidez de quem estava comprado ali embaixo, ok? E aí sim, depois ele começa a subir. Então eu já começo a determinar que minha zona de demanda é um pouco maior do que apenas essa linha onde está marcando esse preço aqui. Então eu venho aqui para frente, eu vou considerar minha zona de demanda, toda essa zona aqui, ó, toda essa região. Tá? Toda essa região para mim vai ser a minha zona de demanda. Então eu sei que o preço bateu ali, mas ele pode vir buscar toda essa área aqui para logo em seguida o preço subir. E aí é claro que se a gente vê um rompimento desta região, a gente pode considerar que ele possa buscar essa região futuramente como uma região também de oferta. E a gente vai concluir e vai conseguir observar se aqui atrás, no passado, a gente teve esse comportamento. Então observe que aqui é muito mais uma zona de demanda do que uma zona de oferta. Porque uma vez que o mercado chegou nessa região aqui, né, vindo de baixo para cima, ele não respeita tanto. Não respeita tanto, ok? Agora, quando ele vem de cima para baixo, ele tem muito mais dificuldade de passar do que o contrário. Tá? Então aqui para mim é muito mais uma zona de demanda do que uma zona de oferta neste atual cenário, ok? E aqui sim continua sendo uma região de oferta, visto que ele ainda tem toda essa região aqui para estar rompendo, tá? Então nós temos aqui a identificação de zona de oferta e demanda realizada dessa forma. E como eu falei para vocês, a gente começou aqui pelo gráfico de 1 hora, a gente visualizou tudo isso acontecendo no gráfico de 4 horas, para a gente ter uma visão melhor. E eu posso ter a mesma identificação em time frame menores, ok? Porque em time frames menores você vai começar a trabalhar o quê? Vai começar a trabalhar dentro das sessões. Você vai começar a trabalhar dentro da sessão de Nova York, dentro da sessão de Londres, ou entre Londres e Nova York, que
que é considerado o melhor momento, que o mercado está com mais volume, está com mais força. Então você pode acabar encontrando e se antecipando a alguns movimentos por conta dessa identificação. Porém, o mercado ele tem uma certa volatilidade que a gente precisa compreender e na maioria das vezes ele não vai estar somente em consolidação. Que a gente sabe que o mercado Forex ele demora um pouquinho para se movimentar e para entregar grandes quantidades de movimento, assim, você conseguir fazer 100, 200 pips todos os dias, a gente precisa do mercado realmente com muito volume, ou que você comece a operar vários pares de moeda ao mesmo tempo. Então, se você foca, por exemplo, algumas paridades, o euro-dólar, GBP-USD, então você vai ter uma limitação diária aí na movimentação, que nem todo dia você vai ter o mercado movimentando muita coisa. Ok? Então, nesse dia aqui, ó, teve uma movimentação bacana aqui, ó, 179 pips, tá? Na verdade, só foram 3 dias, meu gráfico está bem reduzido. Se a gente começar a trabalhar aqui com o fluxo, com zonas de horário, né, com as sessões, aí a gente vai ter uma limitação para identificar essas regiões, principalmente por estar num time frame muito pequeno, de 15 minutos. O máximo que você vai conseguir vai ser encontrar pontos de manipulação. Tá? Pontos de manipulação que são esses topos, esses fundos aqui, que normalmente você vê o gráfico dando uma rabiscada para cima ou para baixo, fazendo, né, pegando ali a galera na surpresa, né? Por exemplo, aqui você estava com esse fundo todo aqui identificado. O que você pensa que vai acontecer aqui? Você pensa que o preço vai bater e vai subir. Aí olha só o que acontece, ó, manipula, tá bom? Manipula a galera. Então esses movimentos que acabam acontecendo quando você faz essas marcações, principalmente time frame pequeno. 15 minutos, encontrou esse topo aqui na frente, olha só o que acontece ali na frente, ó, manipula, rompe, depois volta, depois sobe, depois volta de novo. Isso aqui é manipulação, pessoal. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. O ideal mesmo, zona de oferta e demanda só em time frames maiores, comece no gráfico semanal, é o suficiente, não precise para o mensal. Tá? Tenta se aproximar perto do preço, de preferência, não adianta, né? Você tentar ficar identificando aqui atrás no gráfico essas regiões, não vai fazer diferença nenhuma, tá longe pra caramba o preço. O preço tá aqui, ó, tá nessa região aqui. O que tá acontecendo nas últimas semanas? É aqui que você vai encontrar a sua zona de oferta e demanda, tá bom? Pra gente finalizar o vídeo, eu vou pegar aqui mais um exemplo, mais um par de moedas. Vamos ver aqui o Euro-NZD para ver se fica legal. Olha só, Euro-NZD. A gente percebe que está bem lateralizado, fez toda essa bagunça aqui no ano 2009, depois teve toda essa rabiscada aqui durante a pandemia, tá? E está bem lateralizado, então fica até um pouco mais fácil identificar que a gente está diante de uma zona de demanda aqui extremamente ampla, né? Toda essa região aqui. Olha só, toda essa zona aqui é uma zona de demanda, porque o preço bate aqui e não consegue passar dela, tá certo? Então toda essa região aqui é uma região que vai querer empurrar o preço para cima. Então se a gente observar o que aconteceu aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente está com esse martelo aqui, ó. A gente tem aqui várias tentativas do preço querer subir, mas não está assim tão direcional o mercado. A gente percebe que tem muita sombra, muito pavio, o mercado está deixando. Então a gente diminui para o gráfico diário, por exemplo, e a gente começa a observar que ele está bem lateralizado, está sem tendência. Então, toda essa região aqui é uma região interessante para se buscar compras, mas lembrando que são regiões com range de preço muito grande, tá? Tem desequilíbrio financeiro aqui ainda, no gráfico diário. A gente for para o gráfico de 4 horas, a gente vai ver olha só quanta manipulação aconteceu aqui. Ou seja, você tem o quê? Construção também de fundos iguais. Toda vez que você vê fundos iguais, você pode estar seguro de que teremos uma forte manipulação do preço, que foi exatamente esse movimento de captura de liquidez. Ok? Aqui de novo, ó, fundos iguais, lá na frente, ó, captura de liquidez. Então, o que o mercado pode fazer aqui? Pode continuar vindo aqui, formando fundos iguais. Para capturar mais liquidez, tem toda essa região de desequilíbrio aqui na frente. Ou seja, o Euro-NZD está com um cenário interessante aqui para as grandes instituições conseguir acumular compradores, muita gente comprando nessa região, e toda vez que ele acumular muita gente comprando, ele vai descer o preço para pegar essas compras, para pegar o stop loss dessa galera, para depois que pegar bastante, talvez fechar aqui um candle institucional,
Se você não tá entendendo nada que eu tô falando, não se preocupe, porque a gente vai ter muito vídeo aqui no canal explicando sobre isso. E aí depois que fizer tudo isso, finalmente ele vai disparar. Então a gente finaliza agora o nosso vídeo. Já falei, mas falo de novo. Se inscreve no canal, deixa o joinha, porque você fazendo isso, você vai ajudar a gente a desenvolver mais conteúdo. Garanto que são conteúdos que vão fazer totalmente a diferença, são conteúdos práticos, não é blá blá blá, não tô aqui vendendo curso, vendendo nada pra você, simplesmente aproveita, cara, aproveita que você tá no canal, compartilha o vídeo, num canal que entrega, né, tudo isso, compartilha o vídeo e a gente se vê. A gente se vê. Valeu, galera. Um grande abraço. Fui.